né? Claro que eu estou falando de maneira didática, né, cultural. Esse soldado poderia retirar César da sua condição de imperador. Entendeu? Por quê? Porque o soldado romano, ele estava investido de uma autoridade para servir a função do cargo e não propriamente dito a pessoa. Essa cultura veio perspassando por toda a cultura humana da humanidade e hoje isso é levantado e isso é estabelecido e isso é ensinado. Então nós, agora falando de nós, como servos de Deus, e é exatamente o que Jesus está fazendo aqui, Jesus não está comentando aqui se César era menos ou mais, se havia pecado menos ou mais, se temia Deus menos ou mais, não é essa a questão. A questão é que ele pergunta, de quem é essa efígie? Ah, é de César. Então dai a César o que é de César. Ou seja, Jesus reconhece a autoridade do Estado, Jesus, ele ensina os seus discípulos a reconhecerem a legitimidade do Estado, mas, ao mesmo tempo, ele nega o absolutismo do Estado. Então, ele fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, expandindo essa visão e esse ensino de Jesus, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, somos propriedade de Deus. E se somos propriedade de Deus, e se Deus investiu essa autoridade, de autoridade, uma autoridade não absoluta, mas uma autoridade delegada, então cabe a mim a servir ao Senhor, e não aquela autoridade. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que essa autoridade está como instrumento de Deus na minha vida. Então, nós, como intercessores, né, eu sempre falo para você, eu desde muito pequeno, eu sempre orei pelos presidentes da República. Então, desde o tempo que eu lembro, então eu orei pelo Emílio Garrastazu Médici, eu orei pelo presidente Ernesto Geisel, eu orei pelo presidente João Batista Figueiredo, depois eu orei e clamei pela vida do presidente Sarney, enquanto presidentes, né? Enquanto na função do cargo de presidente. Então depois eu orei depois de Sarney vem Collor, depois vem, esqueci o nome, Itamar Franco, depois de Itamar Franco orei pelo Fernando Henrique, depois Lula, depois Dilma Rousseff, depois Temer e agora Bolsonaro. Então eu, como intercessor, eu estou orando por aquele a quem o Senhor Deus investiu de presidente. Eu, como intercessor, eu não estou discutindo qual é a minha opinião a respeito da pessoa, se eu sou mais simpático ou menos simpático a essa pessoa. Entendeu? Então nós sabemos, o homem de Deus, ele tem consciência de todas as coisas, e é aquilo que o ex-componente do Supremo, o juiz, né, agora aposentado, Marco Aurélio de Mello, falou aí há uma semana atrás. Ele falou exatamente sobre isso. E ele exortava um dos componentes, né, daquilo que a Ana Paula Henkel fala esses dias, um dos iluministros, né, falando sobre essa casta, né, de ministros aí do Supremo, que são mais o Olimpo na terra do que outra coisa, mas ele fala o seguinte, que por causa da função do cargo, um juiz, né, um ministro da corte, não poderia se referir ao presidente da República como um deles se referiu nesses dias, né, chamando de vários nomes, uma série de coisas. Por quê? Porque é um desrespeito ao Estado, né, ao Estado federativo da República Brasileira. É um desrespeito, é um cometimento de crime. Por quê? Porque aquela função do cargo, ela exige de um ministro da corte
que faz parte de um dos 3 poderes da República, o poder judiciário, ele não poderia se referir a essa autoridade que faz parte do outro poder, o poder executivo, ele não poderia se referir a essa pessoa com, com os adjetivos que ele se referiu. Então é exatamente nós, como servos de Deus, que precisamos proceder dessa maneira também. Então, uma boa parte dos nossos irmãos em Cristo da igreja, eles não entendem isso, tadinhos. Não passaram por um momento como esse que eu estou passando com você, até para que nós possamos pensar a respeito. Mas nós somos daqueles que buscamos a sabedoria do Senhor. Então, quando Jesus conversa com Pilatos, conversa com Herodes, você perceba, ou com os sacerdotes, você perceba que em nenhum momento Jesus infringe a função do cargo de ninguém. Não obstante estarem ali, né, por estabelecerem uma sentença de morte para alguém que era inocente, Jesus atribuiu tudo isso ao Senhor Deus, ao controle de todas as coisas. E Jesus não infringiu, não cometeu qualquer extremo, ainda que estivesse conversando com Pilatos, com Herodes, com os sacerdotes, com os escribas, mesmo no seu julgamento. Ele era inocente? Era completamente inculpável, como diz a Bíblia. Mas, naquele momento, aqueles que estavam ali, né, sentenciando ele, estabelecendo uma penalidade de morte, uma penalidade para um criminoso de altíssima periculosidade aos olhos da cultura. Em nenhum momento Jesus infringiu a função do cargo. Mas ele mesmo fala que se estava acontecendo isso, é porque havia um Deus e Pai por sobre todas as coisas. E ele estava debaixo da direção, através, por incrível que pareça, de Pilatos, ou de Herodes, ou dos sacerdotes, ou dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, de todos ali, até mesmo do povo. E Jesus, de uma maneira serviente, ele se prostra diante de tudo isso, porque ele sabia que o Pai estava no controle. E ele fala para Pilatos: nenhuma autoridade você poderia ter se do alto você não fosse investido. Que exatamente se referindo à autoridade de Deus, que delegou a autoridade a Pilatos, para que Pilatos pudesse ordenar a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, quando eu penso a respeito e vejo e leio uma série de coisas, eu falo quanto essas pessoas estão distantes do que significa servir a Deus em espírito e em verdade. Porque não estão entendendo. Falta-lhes sabedoria, discernimento. Falta-lhes pensar com a mente de Cristo, não é? Glória a Deus, vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Estamos, claro, aproveitando esse momento, né, passando por um momento no Brasil de próximas eleições daqui a alguns meses e tudo, uma série de coisas, uma série de discussões, e nós temos que orar para que a vontade do Senhor prevaleça. E ao mesmo tempo, nós como cidadãos brasileiros, devemos sim clamar pelo Brasil, pela nossa geração, por tudo isso que está acontecendo, e ao mesmo tempo sabedores de que, é aquilo que eu falei ontem para você, se a nação não está mais santa, né, porque a nação só pode ser santa se o sacerdócio for real. Então está faltando sacerdócio, está faltando identidade do corpo de Jesus Cristo, está faltando a identidade no servo de Deus. Então, é assim que nós devemos proceder. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa semana e por esse início, essa segunda-feira. Que o Senhor possa abençoar, guardar, proteger a cada um de nós que estamos aqui. Bispo Antônio, Amanda, meus pais, o Vagnão,
e também todos que estão aqui conosco, a tua glória, a tua presença, a Eva, o Carlos e também todos a tua presença, o teu poder, o Jadson, sua casa, sua família. Senhor, em nome de Jesus, move-te dos céus e nós, como cidadãos celestiais, possamos também, ó Deus, fazer parte dessa obra maravilhosa de restauração, reconstrução e a propagação do reino dos céus aqui na terra. Por isso, trabalha o nosso interior, que nós sejamos cada dia mais investidos e capacitados e revestidos dessa autoridade e na nossa plena constituição sermos embaixadores de Deus aqui na terra. Por isso, ó Deus, move-te, manifesta-te através de nós e sobre nós, e nós te louvaremos sempre. Por isso, venha, ó Deus, curando, visitando os nossos queridos, as pessoas, ó Deus, que estão aí com diagnósticos, problemas de saúde. Senhor, toca, visita a vida da dona Nadir, o seu Toninho, também o seu João, a dona Dária, todos que estão, a dona Sofia, a presença, o poder, o mover do Senhor em nome de Jesus, curando, visitando o bispo Antônio, trazendo da tua saúde, do teu bem-estar, da tua cura, da tua saúde. Ó Deus, em nome de Jesus, órgãos, membros, circulação sanguínea, células, sentidos, recebam a cura, recebam a saúde, o poder ressuscitador do Jeová Rafá sobre a tua vida. Toca, em nome de Jesus. Eu repreendo a enfermidade e declaro o poder da vida, o poder da saúde se derramando, tocando, visitando, renovando, restaurando, reconstruindo em nome de Jesus. Senhor, eu te peço pelas enfermidades emocionais. Deus de maravilhas, nós vivemos uma geração de enfermos emocionalmente. Por isso, ó Deus, toca, visita, cura os nossos lares, as nossas famílias, as nossas crianças, adolescentes, os nossos jovens. Senhor, derrama-te com a tua robustez, fortalecendo, ó Deus, amadurecendo, tocando nos sentidos, nos sentimentos. Eu repreendo a depressão, a angústia, a aflição, a tristeza e declaro o poder e o mover do Senhor em nome de Jesus. Senhor, derrama-te sobre as nossas vidas, nós na nossa casa, na nossa família, sobre o nosso trabalho, ó Deus, a nossa prosperidade, o nosso sucesso. Vivemos dias tão difíceis, dias, ó Deus, de fragilidade econômica, financeira, material, profissional, falta de dinheiro, falta de recurso, tantas coisas, Senhor, e a tua palavra fala que nós vivemos um tempo de decretos proféticos, de trazermos na nossa boca aquilo, ó Deus, que nos levará à plenitude e à concepção de novos dias, de manifestação da tua glória. Por isso eu profetizo, e nós profetizamos como igreja, que você viva uma semana, um mês de fevereiro abençoado, próspero, bem-sucedido. A palavra do Senhor, o transbordar de Deus, das suas bênçãos, da sua estratégia, ó Deus, da sua lógica de vida, possa se manifestar sobre através da tua vida, e você ter um mês maravilhoso, um mês conquistador, realizador, um mês de prosperidade, de avanço. Senhor, abre as janelas dos céus, derrama-te com bênção sem medida, move-te sobre os teus servos, abre portas, libera condições, novos negócios, recursos, aqueles que têm comércio, que trabalham na área de vendas. Senhor, traz o teu benefício, abençoa, ó Deus, beneficia aqueles que te servem, aqueles que adoram a ti, ó Deus, em nome de Jesus, prosperando, realizando, manifestando da tua glória, das tuas riquezas eternas, em nome de Jesus, e nós vivamos as riquezas, como diz a tua palavra, ilícitas, mas sejamos administradores, pessoas em autoridade, manifestando a tua glória e o teu mover. Por isso, ó Deus, que seja um mês, um ano maravilhoso de prosperidade, de crescimento, desenvolvimento, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Por isso, ó Deus, abençoa-nos, toca, visita-nos, também como família, como país, como Brasil, essas eleições, o governo, enfim, derrama-te, cura, visita, protege, guarda, abençoa o brasileiro, a brasileira, ó Deus, perdoando-nos no nosso pecado como nação e liberando-nos
para vivermos exatamente a tua vontade, e nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, porque ninguém pode te resistir. Você carrega o amor do Deus vivo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Um beijo para você, até amanhã, fique na paz, amanhã às 10 horas da manhã, fique com Deus.